Sejam todos bem-vindos ao Fé em Debate. Filhos queridos, eu começo com o seguinte questionamento. Andréia Regina de Pedre Ribeiro, ela é de Maringá, e diz assim: Padre, sua bênção. Meu esposo não gosta de se confessar diante de um sacerdote. Ele diz que quando sente necessidade, ele vai até a igreja, se coloca em oração e se confessa com Deus. Quando vai à missa, ele comunga. Por favor, fale sobre isso. Aí depois ele diz outras coisas, ela diz outras coisas, mas eu vou ficar no lado positivo da pergunta. Não julgueis e não seremos julgados, né? Pois bem, filha, você me ajuda muito com essa pergunta. Muito obrigado, Andréia, porque a sua pergunta é muito pertinente. Falar sobre a penitência, o sacramento da penitência e da reconciliação são sinônimos. O sacramento da penitência e da reconciliação é um sacramento que faz parte do que é chamado sacramento de cura, daquele que quer receber vida nova, porque somos vasos de argila. É o sacramento que Jesus Cristo, lembremos, médico de nossas almas, de nossos corpos, que remiu os pecados do paralítico, também quer restituir nossa saúde. Mas a pergunta persiste. Por quê? Veja, o sacramento é um sinal visível da ação de Jesus Cristo. É um sinal visível do poder de Jesus Cristo agindo, diferente dos sacramentais, que é uma preparação para o sacramento. Quando confessamos com o sacerdote, primeiro se tem que ter consciência. Você não está indo confessar com o Reginaldo, o Cristóvão, o José. Naquele momento, eles agem como Cristo, o que dizemos in persona Christi, que traduzindo do latim, na pessoa do Cristo. E ele, agindo na pessoa do Cristo, repete o que nosso Senhor disse aos seus apóstolos. O que ele disse? Tudo o que ligardes na terra será ligado no céu. Foi desejo de nosso Senhor. Tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Portanto, foi desejo de Jesus Cristo deixar o sacramento da reconciliação. Foi desejo de Jesus Cristo que os apóstolos ficassem para perdoar. Que Deus perdoa, perdoa sempre, e é importante o arrependimento. Mas a certeza do perdão vem por aqueles que foram escolhidos por Deus. Por isso, o sacerdote diz, eu te absolvo. Você podia falar, essa frase devia ser Deus te absolve. Não. Inclusive, para mim, quando estudava, sempre foi um sofrimento, que eu lembro que eu questionava muito. Se a fórmula não devia ser diferente. Quem, né? Imagina, quem sou eu para questionar a igreja? Mas o meu coração demorou para assimilar que, na verdade, o Padre age na pessoa do Cristo. E tendo sido escolhido por Deus, ele confirma, porque foi desejo de Jesus ligar e desligar. Foi autoridade e serviço dado aos apóstolos. Espero ter ajudado. Sua bênção, Padre. Deus abençoe, minha filha. Que satisfação falar com você. Pois não? Você fala de onde, Luciana? Eu falo aqui do bairro Paloma, aqui em Colombo. Pois então, não. Padre, eu vou na missa todos os domingos com a minha filha, graças a Deus. Tenho uma filha maravilhosa, faz catequese, tem 14 anos, fez a primeira comunhão ano passado, né? E no rito de comunhão, o padre, quando ele pega a hóstia, ele diz assim, né? Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e sereis salvos. Aí a minha filha já me cutuca assim, que palavra é essa, mãe? Eu disse, minha filha, deve ser a palavra perdão.
Aí eu falei assim, mas a hora que a mãe tiver a oportunidade, vou ligar pro padre Reginaldo e vou perguntar para ele se ele pode nos esclarecer melhor, se realmente neste momento nós devemos repetir a palavra perdoa-nos, Senhor, pelos nossos pecados. Filha, quando o padre diz, ele está repetindo um texto, né? Uhum. Ele está repetindo um texto que o próprio Senhor disse, que quando o homem foi procurar a cura, ele disse, olha, eu não sou digno que você vá à minha casa. Diga apenas uma palavra e serei salvo. Qual foi a resposta de Jesus? Mas, padre, agora você me pegou de calça curta. Vai, tua filha está curada. Ah, entendi. Porém, aí você vai falar, mas então, qual que é a palavra? O que você interpretou está correto. Uhum. Perdão. Por quê? Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada. Eu não sou digno de te receber na comunhão. Eu não sou digno de estar aqui diante do teu altar. Dize uma palavra. E eu acredito, sinceramente acredito, que nem sempre seja a mesma. Uhum. Às vezes, dependendo do estado de vida que nós estamos, Deus tem uma palavra para aquele dia. Certo. Às vezes a palavra é força, pode vir que eu sou teu alimento. Às vezes a palavra eu te perdoo. Às vezes, porque uma das dimensões da Eucaristia é perdão, às vezes pode ser uma palavra de consolo. Então, quando a tua filha te perguntar, você devolve a pergunta. O que é que Deus está te falando? E a consciência vai dizer. Entendi. Eu volto ao texto. Então, o que é importante você saber é o texto. O texto é Lucas, capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 10. Anotou, Luciane? Anotei. Então, é Lucas de 7, 1 a 10. Uhum. E, de novo, agora deu tempo de abrir minha Bíblia. Senhor, não te incomodes, um oficial romano, pois eu não sou digno de que entres em minha casa, nem sequer me atrevo a ir pessoalmente ao teu encontro. Me dize uma palavra e meu empregado ficará curado. Uhum. E Jesus disse, deixa eu ver o que disse, eu declaro a vocês que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. E ele não diz uma palavra, vai, tá curado. Então, mais uma vez, reforça o que eu te disse, que não há uma palavra específica. O que há, graças a Deus, é uma palavra individual para cada um. Entendi. Que Deus abençoe, Luciana. Padre. Deus abençoe, minha filha. Você fala de onde? De Arapongas, padre. Arapongas, um prazer falar com você. Pois não, Nilza, qual a sua pergunta? Então, padre, é assim, quando as pessoas, alguém comete um pecado, não tem certeza que é pecado, né? E tem, assim, vergonha de confessar com o padre. Mas se arrepende desse pecado, ela pode comungar? Porque eu trabalho com encontro de casais e vários catequese, né? E às vezes os casais fazem muito, na hora de a gente falar sobre os sacramentos, né? A pessoa faz muito essa pergunta. Que a gente fala que tem que confessar com o padre, ele faz muito essa pergunta, se é um pecado que comete, que não tem certeza, mas que se arrepende de fazer. E se não confessar com o padre, porque às vezes tem vergonha de falar com o padre, pode comungar se ela se confessa com Deus. A questão, veja, a questão não é poder comungar ou não poder comungar. A questão é que o ato não foi reparado, porque por mais que arrependimento, eu quero lembrar que declarar os pecados ao sacerdote constitui uma parte essencial do sacramento. A obrigatoriedade da confissão e o que impede de uma pessoa receber a comunhão é o pecado mortal. Eu repito, o pecado mortal é que leva uma pessoa
que deve deixar de comungar. Escutou? Catecismo da Igreja. E um pecado mortal, a consciência do pecado mortal, só tem um remédio: a confissão sacramental. Tanto que a Igreja obriga a confessar seus pecados graves, que tem consciência, pelo menos uma vez ao ano. Mesmo nesse estado de pecado, só pode comungar se por acaso tiver algo que lhe impede de chegar a um confessor. A vergonha de chegar no padre também é falta de humildade. Aqui eu quero citar duas coisas. Uma coisa mais teológica e uma resposta bem ao estilo do Papa Francisco. Primeiro, a falta de humildade também constitui um grave erro. Eu não vou porque eu tenho vergonha. Bom, não teve vergonha de fazê-lo, mas tem vergonha de acusar-se. Como assim acusar-se? Quando alguém confessa o pecado, ele acusa, ele verbaliza, ele enfrenta os seus pecados. Ele assume a responsabilidade dos erros e ele se abre a Deus. Tem mais. Quando a pessoa assume e ela fala o seu pecado, ela vai tomando consciência. Ela vai formando a sua consciência. Então, por mais que a obrigatoriedade é confessar pelo menos uma vez ao ano, e quando estiver em pecado grave ou mortal, é recomendável que se faça confissões regulares, mesmo dos veniais, no exame de consciência. Por quê? Porque uma confissão regular, um confessar-se sempre, ajuda muito a formar a consciência, a não deixar a consciência despencar nos valores. Pensa nisso. Eu ainda quero completar, respondendo à pergunta, com algumas citações bíblicas que podem ajudar. Hebreus, capítulo 5, versículo 1. Em verdade, diz Hebreus, todo pontífice, sacerdote, ponte, é escolhido entre os homens e constituído a favor dos homens como mediador nas coisas que dizem respeito a Deus, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Tem um outro texto que eu quero citar. João capítulo 20, versículo 21. Antes que ele lhes concedesse o poder de perdoar pecados, Jesus disse aos apóstolos: assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. Assim como Cristo foi enviado pelo Pai para a remissão dos pecados, Cristo envia os apóstolos e seus sucessores para reconciliar os pecadores. E mais um texto para fechar, seguindo o versículo 23 do mesmo capítulo 20. Jesus diz: aqueles a quem perdoardes, fala aos apóstolos, os pecados, ser-lhes-ão perdoados. Aqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos. Pois não, Maria? Diga lá. Deixa eu perguntar, padre. A mentira, padre, é porque eu menti. É porque eu tinha que fazer uma prova e aí eu peguei e moro aqui em Goiânia e fui fazer em outra cidade. Aí então eu peguei o comprovante de endereço da pessoa que mora lá nessa cidade para me fazer a prova. Entendi. Então, padre, eu menti, né? Que eu peguei o comprovante de outra pessoa, né? Então eu menti. Sim, filha. Então eu já me confessei, padre, mas eu fico assim, não me perdoando por isso que eu fiz. Entendi. Então, tá, fala. E eu queria saber, padre, se é pecado grave, pecado mortal. E também, quando eu fui fazer, padre, isso,
perguntei pro padre, né, o que eu fazia. Aí ele falou pra mim que eu deixasse pra lá, que talvez que não fosse bom, né, que eu não fizesse isso. Mas aí era o meu sonho, padre, era fazer isso, porque eu pensava assim que eu vou fazer isso, mas para me ajudar as pessoas, que eu poderia... Eu entendi. Maria, eu já entendi. Veja bem, aqui entra a matéria da verdade. Bom, sempre o pai da mentira é o diabo. Isso é um ponto de partida. Mas, no que se refere à verdade, temos sempre que procurar a verdade. Só que, primeiro eu vou explicar, mas existe um pequeno problema com você, que você não está desconfiando da misericórdia de Deus. Aí é algo mais grave. Aí é uma brecha que o inimigo está usando para continuar te acusando diante de Deus e da tua consciência, entendeu? Mas espera lá, vamos primeiro falar da verdade. A verdade, ela deve ser buscada. Mas a própria doutrina da igreja, e não se assuste, a mentira tem várias graduações. Quando a mentira provoca o mal de alguém, mentira é sempre mentira, mas existe agravantes e atenuantes. Quando a mentira prejudica alguém, ela tem uma gravidade. Quando ela causa um ato muito grave, mais gravidade tem. Mas quando é uma mentira que não prejudica, que não causa dano a outros, ela tem uma gravidade leve. Então me parece que a tua é leve. Só que existe um outro problema, que é você confessou e não consegue se libertar da culpa. E só para embasar o que eu te falei, filho, e para você não pensar que eu estou inventando moda, no catecismo, o número 2484, eu vou citar, muita gente não tem, vou citar, a gravidade da mentira. Inclusive era a matéria eu estudei ontem essa matéria. Gravidade da mentira. Por isso que eu sabia de cor quase. A gravidade da mentira se mede segundo a natureza da verdade que ela deforma, de acordo com as circunstâncias e as intenções daquele que a comete. Os prejuízos sofridos por aqueles que são suas vítimas. Embora, escuta bem, Maria, a mentira em si não constitua senão um pecado venial, pode tornar-se mortal quando fere gravemente as virtudes da justiça e da caridade. Pois bem, no teu caso, não feriu, filho. E eu disse que existe um outro problema que me parece também muito sério, que é que você confessou e não se sente justificada no perdão. Isso não é de Deus. Por quê? Porque uma das ações que o inimigo gosta muito é não nos dar satisfação, não nos permitir confiar na misericórdia de Deus. Não deixa de ser um desacreditar que Deus é capaz de perdoar. Então aqui você precisa aprofundar esse aspecto. Eu disse que eu iria falar, eu estou com o João Eliane na linha, uma frase do Papa Francisco, bem ao seu estilo, quando ele fala sobre a confissão. Alguns dizem, eu me confesso com Deus, diz o Papa Francisco, mas é fácil, é como confessar-se por e-mail, não? Deus está longe, eu digo as coisas e não tenho um cara a cara, não tenho um olho no olho. Paulo confessava a sua fraqueza aos irmãos cara a cara, outros, não, eu vou me confessar. Mas se confessam de coisas tão superficiais que não tem nenhuma concretização. E isso é o mesmo que não fazê-lo. Falando das vezes, as confissões também, que são superficiais, que não são aprofundadas, porque
não vem acompanhado do exame de consciência, não vem acompanhado de um arrependimento, mas esse é o caminho. Padre, sua bênção. Deus o abençoe, João. De onde você fala, filho? Eu falo de Santa Catarina, eu não vou falar o local. Tá bom. Terá atritos por aí. De Santa Catarina. Então, pois não, João. Padre, assim, nessa época, principalmente nessa época do ano, quaresma, existem pessoas que andam mandando sapo, costurado a boca, coisas lá com vela, assim, na nossa casa, cartas para, assim, colocar um contra o outro. E isso acaba abalando, assim, um pouco a minha família, sabe? E eu gostaria de saber, assim, o que fazer e o que fazer com esses materiais todos aí. Então vamos por parte. Primeiro, não supervalorizar o diabo, mas também não desmerecê-lo. Ele existe. De fato existe. Você disse de pessoas que ficam costurando sapo, Isso. mandando na frente da tua casa. Assim, da família. Entendo. E eles gostam, assim, tipo, desunir eu com minha mulher. Entendo. Existe um princípio básico. Se Deus é por nós, quem será contra nós, João? Existe um outro princípio básico, que o inimigo não pode nos fazer mal. Ele é poderoso, mas ele é limitado. Ele não pode ser ignorado, mas ele não deve ser temido. Quando, João, se tem uma vida de sacramento. Escutou? Sim. Quando se confessa regularmente, se comunga regularmente e se é casado na igreja, que é também algo importante, só é a vida sacramental. Então não há o que temer. Se escutou? Mas assim, queira ou não, isso acaba assim, sei lá, fica uma coisa... por exemplo, vem uma carta lá falando, vamos dizer, da minha mulher ou de mim para ela. Fica aquela coisa meio esquisita no meio. Segundo ponto. O que fazer com essas coisas todas? Segunda coisa, você tem que rezar pelos teus inimigos. E recomendo a oração de São Bento. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia, sai de retro Satanás, o mal que me oferece, beba tu o teu veneno. Rezar essa oração para os teus inimigos. Que o veneno que eles te oferecem, bebam eles. Sai de retro, Satanás. O que fazer com essas coisas? João, essas coisas que vêm, primeiro, não deixa dentro de casa. Queime. Se não dá para queimar, pelo menos você, se isso incomoda, leva lá no cruzeiro do cemitério. Leva lá para um padre. Eu canso de queimar roupa, porque as roupas que... As coisas que são consagradas a culto satânico não podem permanecer dentro de casa. Inclusive, essas coisas que você encontra numa encruzilhada, tem gente que desdenha, eu vou beber dessa bebida, eu vou levar para cá, essas coisas não prestam. Você escutou, João? Portanto, sim. O problema é que parece-me que as cartas que vocês recebem não é só amedrontando do mal, é difamando você para sua esposa e sua esposa para você. Então aí que vocês precisam estar muito unidos. Padre Reginaldo, estou bem. Deus abençoe, minha filha. Você fala de onde? Carmo do Paranaíba, Minas Gerais. Seja bem-vinda, Carmo de Parnaíba, Paranaíba. Pois não, Eliana? Padre, eu queria fazer uma pergunta para o senhor. O que é o pecado mortal? E, por exemplo, se a pessoa cometeu esse pecado, se ela já confessou, se ela pode comungar. Tá. Já respondo... Não, é que eu estou no final do programa, já respondo a segunda parte da pergunta. Uma vez confessado, sem dúvida, pode comungar, porque não há pecado que Deus não perdoa. Pecado mortal são os pecados que ferem os 10 mandamentos. São os pecados, uma falta grave. Os pecados mortais são aqueles que ferem os mandamentos da lei de Deus. O pecado mortal
é preciso ter reconhecimento, pleno consentimento, pressupõe realmente essa consciência. Eu digo isso porque às vezes a pessoa não tem consciência, então acaba não cometendo o pecado mortal por falta de consciência do pecado. Um pecado mortal só acontece quando o indivíduo comete um delito contra Deus. Eu volto a dizer, com consciência, com pleno consentimento. E Santo Agostinho vai dizer, num dos seus escritos, que é difícil alguém cometer um pecado mortal, mas ele existe. É uma possibilidade. Ele age pela liberdade humana. Ele acarreta a perda da caridade, a privação da graça santificante, do estado de graça. E realmente é preciso arrependimento, pode levar à exclusão do reino de Deus e à morte eterna. Mas um pecado mortal confessado é perdoado. Obrigado pela sua participação, Eliane, de Carmo de Parnaíba, Minas Gerais. Espero ter ajudado. Eu quero dizer a todos que a oração é a nossa força. Nem todo dia é fácil ter fé, nem todo dia o sol está lindo. Mas aquele que persevera em Deus, confia em Deus. E crer no poder da oração é a nossa meta. Acreditar que o silêncio de Deus não é ausência e que quem tem fé consegue, porque a vitória vem depois da cruz. Abençoai, santificai e protegei. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.